Muito bem, hoje eu quero fazer um vídeo mostrando algumas ferramentas interessantes relativas à classificação no Excel, usando essa ferramenta filtrar e classificar, que ela nos facilita bastante. Então vamos inventar uns valores aí, gente. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma planilha com nomes de pessoas, né? Por exemplo, vamos colocar nomes aí e salário que elas recebem, tá? Salário, então vou botar aqui salário em reais e vou botar, já sei, vou botar ali colaborador. Vou botar aqui na coluna A, colaborador. E já vou dando uma dica interessante. Que salário que nós vamos colocar aqui? Como a gente está inventando dados, tem uma função muito prática no Excel que a gente usa, que é a função de geração de números aleatórios. Então, por exemplo, vamos criar uma planilha aí com alguns nomes, com salários, vamos dizer, variando entre 1.800 e 8.000 reais, por exemplo. Ao invés de a gente ficar digitando o número, inventando na nossa cabeça, sei lá, 1.500, 2.700, né? Vamos pegar assim, ó, vamos criar essa função aqui, ó. Digita aí igual, aleatório, já vai aparecer ali no menu pop-up do Excel. Tem um aleatório, aleatório entre, matriz aleatória. Essa função aleatório gera um número aleatório entre 0 e 1, e o aleatório entre, ele gera um número aleatório entre os dois números especificados. Então vamos dar dois cliques aqui, ó. Então eu posso dar um número inferior, vamos colocar aí 1.900, ponto e vírgula, e um superior, vamos botar 10.000. E vou dar um Enter. E vou arrastar isso aqui, sei lá, vou arrastar até aqui, por exemplo, só para dar só para gerar alguma quantidade de números, né? Vamos dar um nome para umas pessoas, sei lá, João. Né? O que acontece na geração de números aleatórios? Toda vez que eu digito Enter numa coluna, ele altera isso aqui. Então, para não ficar alterando toda hora, vamos fazer assim: vamos selecionar isso aqui com Ctrl C, ou editar, copiar, e vou colar aqui onde a gente quer, que é o salário. Ó. Clica no botão direito do mouse, vem aqui em colar valores só. Não ter que ficar colando a fórmula, tá? Ó, clica, já colou, ele já alterou, e vamos apagar essa fórmula aqui que não precisamos mais dela. Já temos alguns valores interessantes de salários, né, para a gente trabalhar. Aqui até se eu quiser, né, aumentar o número de casas após a vírgula, não vai fazer diferença, porque ele gerou números inteiros. Vamos gerar, agora sim, vamos gerar nomes aleatórios, né, sei lá, João, Maria, Ana, né, vamos inventando aí nomes. Vamos estar aqui, Beltrano, Fulano, Ciclano, né? E aí vamos fazer algumas operações interessantes aí de classificação, tá? Que o Excel nos disponibiliza. Então vamos botar aqui, sei lá, Celso, né? Sei lá, eu, Roberto, Maldonado, inventei nome, uh, Alex. Então criei aqui uma planilha. Vou dar uma formatada na planilha para ela não ficar tão feiazinha, né? Tão feia, né? Vamos botar aqui centralizado. Vou aumentar essa fonte aqui, vou botar 22. Não, 22 ficou demais. Vou botar então 20. Vou dar uma acertada aqui em 20 ficou muito grande, né? Vamos botar 18. Não, ou menos, senão não está cabendo na tela esse troço aqui. Dá uma diminuída no zoom aí. Eu tinha colocado aqui na célula 2, mas eu quero na linha 1, tá? E vamos colocar uma tabela, aliás, uma borda. Vou colocar isso aqui em negrito, né? De repente colocar um fundo amarelinho claro, ou um verde claro, e aqui eu vou botar um outro fundo também, diferente, só para ficar um pouco mais agradável à vista. Mas vamos imaginar que se a tabela até fosse maior, né? Imagina que nós tivéssemos mais pessoas, mais colaboradores. Né? E eu quisesse ordenar isso aqui, por exemplo, em ordem alfabética, como é que eu faço? Né? Bom, seleciono aqui as duas colunas onde tem os nomes e os valores, venho aqui onde tem esse símbolo de A a Z, classificar e filtrar, e aqui eu classificar de A a Z. Ó. Você vê que ele muda automaticamente tanto os nomes quanto os valores, e aí eu posso classificar também em ordem de Z a A, e vai ficar tudo ok. Vamos voltar aqui para a gente tinha no início. Se eu selecionar só o nome e vir aqui, ó, classificar de A a Z, ele vai dar um aviso. Ó. O Microsoft Excel localizou dados próximos à sua seleção. Como você não selecionou esses dados, eles não serão classificados. Então, ó, se eu continuar com a seleção atual, ele vai mudar, vai classificar o nome das pessoas sem acompanhar com o salário. Aí dá problema. Né? Aí vai confundir toda a nossa análise matemática, sei lá. Vai dar problema no nosso relatório se a gente for querer fazer isso mais para frente. Então a gente pode fazer assim ou, certo? Expandir a seleção. Aí quando expande a seleção, né,
que seria similar aí, né, à seleção das colunas A e colunas B, aí ele vai fazer a classificação junto com os valores dos números para nós. Então isso é uma coisa bastante prática aí do Excel. E aproveitando aqui também essa, vamos voltar aqui para deixar como estava antes, ou podemos deixar também, vamos deixar em ordem alfabética, para ficar bonito. Tá? Eu posso classificar como do menor para o maior, dá também. Tá? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, vamos selecionar esse cara aqui, ó, vamos ver se ele vai fazer para nós, ó, classificar do menor para o maior. De novo, vou expandir a seleção. E tu viu que ele classificou agora do menor salário para o maior, mas não está em ordem alfabética. Por quê? Porque a primeira seleção que eu fiz foi a seleção aqui do número e eu pedi para ele expandir a seleção. Certo? Então posso fazer a classificação, vou deixar em ordem alfabética mesmo, como eu quiser. Uma coisa prática também, quando a gente tem planilhas muito longas, não é o caso, mas imagina que essa planilha aqui tivesse, sei lá, uma lista com 500 nomes. E às vezes eu quero selecionar nomes específicos. Então tem um negócio bem legal, que é isso aqui. Ó. Vamos selecionar aqui a primeira linha, que é o filtro. Então nesse mesmo botão aqui de classificar e filtrar, tem esse carinha aqui que é o filtro. Tem esse atalho Ctrl Shift L também. Então veja que ele coloca umas. Quando a gente clica ali no filtro, ele coloca umas setinhas aqui, ó. E o que ele faz? Na verdade é como se fosse uma lista suspensa onde eu posso selecionar quem eu quiser. Então, por exemplo, eu vou desmarcar aqui selecionar tudo e vou clicar só no nome Alex. Vou dar um OK. Então, quando eu seleciono só o Alex, ele mostra só o salário relativo ao Alex e omite todos os outros valores. Isso é útil quando a gente está procurando algumas informações mais específicas, né? Então, por exemplo, eu posso selecionar alternado, sei lá, vou selecionar o Alex e o Fernando, por exemplo, ou o fulano junto aqui, ó. Vou dar um OK e ele mostra só os salários relativos às pessoas que eu selecionei. Então, estou vendo essa, não sei se vocês enxergam aqui, ó, aqui entre a linha 2 e a linha 7 tem uma barrinha de divisão que ele coloca, porque se eu for ampliar essa divisão, eu começo a aumentar o tamanho aqui, ó, né? Começo a tentar mais ou menos mostrar o que está oculto ali do meu filtro, tá? Então, essa questão aqui do filtro é bastante interessante. Vou mostrar todos aqui, selecionar tudo, porque aí tu consegue ver, né, automaticamente não, tu consegue ver aquilo que tu consegue selecionar dos valores dos nomes, enfim, do que se deseja selecionar, em termos, quando a gente tem uma tabela muito, né, uma lista de nomes ou uma lista de informações muito longa, e aí a gente não precisa ficar rolando aqui, né, para cá, até o fim da linha, né, a nossa tabela, porque senão isso seria bem complicado, muito trabalhoso. Tá, então isso aí é uma opção interessante quando a gente quer selecionar dados. Aqui eu também posso também fazer selecionar valores específicos de números que eu quero e verificar quais são as pessoas relativas àqueles valores. Então essa questão aí do filtro simples, né? Aqui no mesmo botão de classificar e filtrar, o filtro simples ele é bem prático para esse tipo de visualização de dados.